Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Henry e vamos dar uma olhada na nossa atividade, na nossa proposta de sentença civil, que envolve um caso de responsabilidade civil. Não é um caso tão complicado, mas é um caso longo. E por ser longo, o tamanho pode trazer alguma complicação, porque, em regra, muita gente esquece de detalhes, esquece de alguns capítulos da sentença, enfim, esse pode ser um complicador. Vamos dar só uma olhada na nossa área aqui de trabalho. Aqui, então, está a proposta de sentença a ser liberada dia 18, eu estou gravando o vídeo antes do dia 18, e vocês podem respondê-la tanto, deixa eu colocar aqui, que essa aqui é do professor Gustavo, aqui então tem a proposta de sentença, pode responder tanto aqui de forma digitada no nosso editor de texto, quanto mandar o seu arquivo por aqui. Não sei se você gosta de fazer um PDF, um manuscrito depois transformar em PDF, enfim. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, o nosso caso, eu procurei trazer um tema muito importante por conta de fatos ocorridos no Rio de Janeiro, que tendem a se tornar cada vez mais comuns, relativos à criação de conteúdo manipulado, no qual se coloca a imagem de uma pessoa no corpo de outra para você imputar a ela condutas como uma relação íntima, como às vezes até um crime, enfim. Manipular a imagem para causar, de modo, às vezes não é para causar, né? Às vezes só para satisfazer a própria vontade, mas em alguns outros casos para causar prejuízo à vítima. E esse caso já aconteceu em escola do Rio de Janeiro, muito provavelmente já aconteceu em vários outros locais do Brasil e do mundo e tende a se tornar cada vez mais comum. E as bancas de concurso, elas gostam de temas que estão em evidência, tá? Aqui no nosso caso, eu coloquei alguns complicadores, porque se eu fizesse uma sentença simplesmente, um aluno divulgou um vídeo com imagem manipulada de outra aluna, e aí houve um pedido de indenização por danos morais, seria muito simples, e as bancas não têm feito provas tão simples assim. Por isso, eu caprichei um pouquinho na quantidade de detalhes. Então, nós temos uma ação, uma reconvenção e uma denunciação da lide. Nada complicado, como eu disse, mas tudo muito extenso. É até um bom exercício para você verificar se você está conseguindo fazer a sentença no prazo ou não. E sempre relembrando, a minha sugestão é que você faça a sentença apenas com consulta à legislação, simule o concurso mesmo. Depois, quando eu divulgar o gabarito, ou depois de você fazer a sentença, minha sugestão então é que você vá correr atrás de estudar o tema, aquilo que ficou em dúvida, ok? Bom, gente, nós temos na ação uma preliminar de ilegitimidade passiva. É uma preliminar relativamente simples, porque os autores, pai e filha, entraram com a ação contra o pai do suposto autor do vídeo fake, do autor e divulgador desse vídeo. E o pai vai falar, olha, não, mas quem deveria constar no polo passivo é o meu filho, até porque ele tem condições financeiras de responder por esse pedido dos autores, né? Então, vocês vão ter que analisar isso, está lá no Código Civil, é algo relativamente simples. Lembrem-se sempre de fazer referência à legislação que amparar cada decisão de cada capítulo, ok? Apenas voltando um pouquinho, não é necessário fazer o relatório da nossa sentença, tá bom? E aí, passando para o mérito da ação, nós temos um ponto nevrálgico em relação a ela, que é se realmente o menino, né, o Paulo, se foi ele que criou aquele vídeo, e se foi ele que divulgou. Porque o pai dele, na contestação, vai falar, não há provas de que foi ele, e ele deixou o celular na casa de um amigo, e esse amigo tinha a senha do celular, então muito provavelmente não foi ele. E já vêm os autores e imputam a responsabilidade sim ao Paulo, fala que foi ele que fez tudo aquilo, e nós temos um conjunto probatório que vai solucionar essa parte da lide.
E o importante aqui é que vocês não façam referências genéricas às provas. De acordo com as provas produzidas, os autores têm razão. De acordo com as provas produzidas, o réu tem razão. Não, qual prova motivou o convencimento em relação a cada fato? E qual é o dispositivo legal que ampara a decisão sobre aquele capítulo específico da sentença? Então, essa parte de saber se o Paulo realmente produziu e ou divulgou o vídeo, ela é essencial para a gente conseguir desvendar esse caso, resolvê-lo. Vocês vão ver quando se tornarem juízes e juízas que a parte de interpretação das provas costuma ser a mais difícil. Ela é mais difícil, na minha opinião, do que a questão jurídica. Até porque, quando você já é juiz ou juíza, você pode fazer consultas das mais variadas possíveis à jurisprudência, à legislação. Mas em uma prova é o contrário. A parte jurídica ela é mais exigida e as provas costumam ser colocadas no caso de forma bem clara. No nosso caso aqui está relativamente claro também, então não está tão difícil. Se vocês entenderem que realmente o Paulo foi o responsável pela divulgação daquele vídeo, então vocês têm que passar a análise dos pedidos dos autores. Primeiro, é o de indenização por danos materiais. E quando nós temos litisconsórcio ativo, ou mesmo passivo, mas nesse caso ativo, lembrem-se sempre, aquele pedido específico, ele foi feito para os dois réus, ou os dois autores, ou apenas para um. Fica a dica em relação, então, à indenização por danos materiais. E essa indenização por danos materiais, ela tem como fundamento, por parte dos autores, o fato de que a Fabiana deixou o celular quebrar porque estava muito nervosa por conta da divulgação do vídeo. Ou seja, ela tenta demonstrar um nexo causal entre a ação do Paulo e o dano, que é a quebra do celular. Vem o réu e fala, olha, não há provas desse nexo causal, porque não há prova de como aconteceu o acidente que quebrou o celular. Esse é outro ponto que vocês vão ter que resolver, e é uma questão basicamente de prova também. Tem essa prova nos autos? Não tem. Agora, em relação ao pedido de indenização por danos morais, ele é feito para a Fabiana, indenização para ela e também para o pai dela, Fernando. É preciso que em cada um dos dois casos vocês decidam de forma expressa e com base numa boa fundamentação se há dano moral indenizável para cada um deles. Obviamente, se tiver sido superada a questão da responsabilidade de Paulo pela divulgação do conteúdo. E em vocês conseguindo averiguar e chegar à conclusão de que há alguma indenização por danos morais a ser paga, é preciso fazer a quantificação dessa indenização. E essa quantificação tem que ser feita ainda na fundamentação, tá bom? Muitos juízes utilizam o método bifásico, eu recomendo, porque ele deixa mais claro para as partes quais foram os critérios utilizados, mas ele é um método arriscado também, porque pressupõe que você saiba utilizá-lo corretamente. Na biblioteca do nosso curso tem um texto, lá tem uma abazinha do nosso curso escrito biblioteca, tem um texto. Vocês vão ter que decidir sobre a indenização por danos morais para ambos e quantificar, no caso você ter condenado para um ou para outro. E aí nós passamos então à reconvenção. A reconvenção aqui, ela não teve a discussão sobre se de fato era cabível ou não a reconvenção por conta de previsão do CPC, em quais casos cabe. Tem que ser pelos mesmos fatos da ação ou pelo mesmo fato de fundamento de defesa, enfim, está lá no CPC. Quando as partes não discutem se é cabível ou não a reconvenção, você como juiz, especialmente numa prova de concurso, você não vai extinguir, por exemplo, a reconvenção por isso. Por quê? Para extinguir, você teria que provocar as partes a se manifestar sobre aquele ponto. E além disso,
o CPC, ele adota o princípio da primazia do mérito. Então, mesmo nos casos, por exemplo, em que você não tem cabimento claro de uma reconvenção, mas você consegue julgar a favor, por exemplo, do reconvindo, você pode aplicar o 488, ainda mais se o processo estiver instruído. No nosso caso, e aqui é um spoiler, não precisa nem falar sobre isso, que não foi levantada essa discussão. Mas foi levantada a discussão sobre a ilegitimidade ativa de Paulo. Porque, lembrem-se, a ação foi movida apenas contra o Públio, contra o pai de Paulo. Mas a reconvenção tem como reconvintes o Paulo e o Públio. Então, os reconvindos, o Fabiano e a Fernanda, falam, olha, não, mas ele não é parte legítima para propor essa reconvenção, porque não é parte da lide principal. Então, vocês vão ter que analisar isso, ok? E tem outra preliminar que é interessante, porque ela se liga de certa... Perdão. A gente às vezes fala muito rápido e acaba engasgando. Mas, enfim, ela se liga de alguma forma à preliminar que foi levantada na ação. Aqui é em outra vertente. Lá o pai fala, olha, eu sou parte legítima, quem tem que responder é o filho. Na reconvenção, a filha fala, eu sou parte legítima, quem tem que responder é o pai. Então, assim, vocês vão ter que analisar se a Fabiana tem razão ou não. Se por acaso vocês superarem essa preliminar, não estou falando que esse é o caminho, mas se superarem, por exemplo, pela teoria da asserção, que nem sempre socorre a análise de preliminar de legitimidade, aí no mérito, de toda forma, vocês vão ter que analisar se a Fabiana é responsável ou não. Mas pode ser que vocês entendam já em sede de preliminar que ela não tem legitimidade, tá bom? E aí tem aquela questão, e se ela não tiver, aplica-se o artigo 488 do CPC, enfim. Eu disse, como eu falei para vocês no início, não é um caso muito difícil, mas é cheio de detalhes. E aí nós temos também um ponto essencial da reconvenção, que é saber se o Fernando, no acidente de trânsito, se ele agiu com dolo ou não. Porque isso tem um impacto tanto na reconvenção quanto na denunciação da lide, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, vocês vão ter que verificar as provas produzidas nos autos. Elas comprovam que ele agiu com dolo, elas indicam que ele, na verdade, também se acidentou sem ter qualquer intenção de cometer aquele acidente. Enfim, esse é um ponto importantíssimo, tá bom? E aí, vocês vão ter que analisar, isso aí é só saber se ele agiu com dolo ou não. Mas se por acaso vocês constatarem que ele não agiu com dolo, vocês vão ter que analisar a dinâmica do acidente. Por quê? Para saber quem que foi o culpado. Porque mesmo ele agindo sem dolo, ele pode ter agido com culpa. Se ele agiu com culpa, ele é responsável pelo acidente. Vocês vão precisar, então, analisar as provas, analisar a legislação para verificar quem foi o responsável. E mesmo que entenda que o caso é de dolo por parte do Fernando, suponhamos que o Fernando viesse por uma via, o semáforo estivesse verde para ele, ele visse o Públio entrando na via com o seu carro, furando o sinal vermelho, ele tivesse a oportunidade de frear e ele intencionalmente deixasse o carro bater no carro do Públio. Isso poderia ter impacto. Ou seja, tendo comprovado ou não o dolo de Fernando no acidente, analisar a dinâmica do acidente é essencial, ok? Vocês vão ter que fazer isso na nossa sentença. Lembrando sempre de apontar o fundamento legal que vocês utilizarem na resolução de cada capítulo. E aí nós temos também na questão da reconvenção, se foi superada a preliminar de legitimidade passiva da Fabiana, se ela tem responsabilidade em relação aos pedidos feitos pelos reconvintes. Logicamente, se chegar à conclusão de que os reconvintes têm razão.
Aí vocês vão ter que analisar se a Fabiana tem realmente responder junto com o pai pelos prejuízos. Aí na sequência nós temos o pedido de indenização por danos materiais feito pelos reconvintes, que só vai ser analisado se os reconvintes tiverem razão. Tá? Lembrando que o pedido de indenização por danos materiais ele é feito em favor de quem? De ambos os reconvintes ou só de um deles? Prestem atenção nisso. Nós temos também indenização por danos morais. E aí eu trouxe esse assunto porque também é um assunto muito corriqueiro. Em quais casos de acidente de trânsito nós temos um dano moral, principalmente um dano moral presumido? Tá? Isso, claro, se o Fernando foi responsável pelo acidente de forma dolosa ou culposa. Porque se o Públio foi responsável pelo acidente, o Fernando, você nem considera se ele vai pagar indenização por danos morais ou não, porque ele não teve uma ação ou omissão que tenha causado esse dano moral alegado pelos reconvintes, tá bom? E aí nós chegamos na última parte da nossa fundamentação, penúltima na verdade, que é a questão da denunciação da lide. A seguradora não contesta a lide principal, que nesse caso é a reconvenção, não é a ação, ela não contesta. Então ela não fala nada em relação ao fato se o Públio e o Paulo estão corretos ou não. Ela vai falar assim, não, olha, eu não tenho que pagar, não tenho que ser responsabilizada porque foi um acidente doloso. E o meu contrato prevê exclusão de responsabilidade no caso de acidente intencional. Vocês vão ter que analisar. E eu acredito que nesse ponto da sentença já vai ter uma fundamentação clara para vocês apenas fazerem uma breve referência na denunciação da lide, mas o que não pode ocorrer é você chegar ao final da sentença sem resolver a denunciação da lide. E aí nós temos um pedido que é dos autores lá na ação principal, que é de multa por não comparecimento à audiência, condenar o réu, no caso público, porque não compareceu à audiência. Cabe essa multa? Não cabe? De quanto é essa multa? Em favor de quem é essa multa? Vocês vão ter que resolver. E aí nós temos, então, dispositivo da ação, juros de correção monetária na ação, se for o caso, né, se houver condenação, despesas processuais honorárias de sucumbência na ação. Aí você repete tudo isso para a reconvenção. Dispositivo, juros de correção monetária, despesas processuais honorárias de sucumbência. E da denunciação da lide também, o dispositivo, vocês vão analisar se é o caso de falar sobre juros de correção monetária ou não, se por acaso vocês podem fazer ou não o dispositivo da denunciação da lide junto com o dispositivo da reconvenção, se pode fazer junto ou não. Outro ponto, perdão, mais uma vez, outro ponto a ser analisado. Desculpa, pessoal, eu não estou editando esses vídeos, então vocês vão me ver com a tossezinha aí nessa gravação. É questão de falar muito rápido e de secar a garganta. Então vocês vão ter que fazer tudo isso para denunciação da lide. E outra coisa, cabe despesa processual? Cabe honorários de sucumbência? Quem é o responsável? E aí fecha a sentença. Então é isso, um abraço do professor Alexandre Henrique.